Então, para dar algumas respostas a diversos críticos do escrituralismo, ao Iago Martins, por tabela, né, e vários outros, nós podemos dizer várias coisas, né? Primeiro, quem leu o Gordon Clark vai perceber que ele está preocupado em responder as questões últimas da vida. Sobre a questão de ciência ou do método empírico, ele demonstra que filosoficamente o método empírico ele não pode produzir o que a filosofia chama de conhecimento, porém, né, ele não nega que o conhecimento possa vir, possa ser dado por Deus durante a observação. A questão é que a própria observação não fornece proposições para que uma pessoa conheça algo. Então, ele não está trabalhando ali em negar a experiência ordinária ou a nossa experiência, né? Inclusive, o Gordon Clark tem um livro muito bom sobre a filosofia, a ciência e a crença em Deus, né? Filosofia da ciência e crença em Deus, onde ele vai abordar sobre o operacionalismo, né? Sobre a ciência, no caso, como uma utilidade prática. Então, ele não é um negacionista, ele não é uma pessoa que... Negacionista num sentido pejorativo, né? Que vai rejeitar a ciência, né? Totalmente não. A gente pode se valer dela, mas o que ele quer deixar claro é que ela não fornece aquilo que filosofia reconhece como conhecimento. Então, esse é o ponto do Clark. Tem diversas coisas erradas, muito erradas, né? O fato de João ter tocado em Jesus ou ter comido com ele não significa que esse ato de tocar por si mesmo seja em si, vamos dizer, uma revelação. No caso, isso torna um padrão, uma revelação de experiência empírica, né? Na verdade, isso demonstra que Deus pode se revelar através da nossa experiência, mas isso não significa que a experiência nos fornece conhecimento, né? E aí entra o ocasionalismo como uma solução epistemológica, o ocasionalismo epistemológico, né? Porque como uma experiência empírica não fornece proposições, ou o homem tem aquelas proposições a priori, né, para poder conhecer as coisas, né? E essas proposições a priori já seriam o próprio conhecimento das coisas, universais das coisas, para ele poder compreender aquilo que ele está observando. De maneira que ele não iria adquirir o conhecimento de algo novo, ele inteligia aquilo que ele já sabe, né? E aí nós vamos cair ou num conhecimento inato na reminiscência, ou a gente crê que o homem aprende durante a observação, não porque o objeto me dá uma proposição nova, mas porque a minha mente é levada por alguém a aprender aquilo, né? E aí Agostinho vai falar do mestre interior em De Magistro. Então, eu acho muito fraco o tipo de apologética que é feito hoje. Na verdade, eu vejo muita incredulidade nesse tipo de abordagem, né? Uma dependência ao empirismo, né? Totalmente fora do normal, uma dependência da tradição, né? Da tradição que se foi legado. Então, o escrituralismo ele não pretende, como é que eu vou dizer, negar a ciência como sua operacionalidade, como eu já falei, mas ele pretende demonstrar que ela não fornece conhecimento. Então, ele propõe a construção de uma cosmovisão sob uma base sólida, que é a dedução lógica da escritura e a escritura, né, como primeiro axioma. Dali nós formamos a nossa visão de mundo, e as outras coisas elas vão servir como opinião. A gente não vai rejeitar agora o que a gente tem por experiência, né? Como alguns interpretam errado o Gordon Clark. Não, nós vamos crer que Deus nos guia a toda a verdade, Deus nos ensina todas as coisas, a Bíblia diz, e que nós vamos viver a nossa vida normalmente, mas para julgamentos finais, né, ou vamos dizer assim, como conhecimento de fato, nós temos a escritura e a dedução lógica da escritura. É difícil para uma pessoa entender só se ela não quer entender. Então o Gordon Clark ele não se propõe a criar uma teologia sob uma base
falsa. Ele se propõe criar uma teologia sobre uma base sólida, que é a Escritura, aquilo que é deduzido dela, né? Que a pessoa não possa negar esses pontos que são fundamentais para a fé cristã, e então, a partir daí, depois de assumir esses pontos, ele vai trabalhar então os outros pontos, que são opiniões, né? Como a ciência, que são, né? Que tem sua funcionalidade operacional, né? Mas ele vai demonstrar a falibilidade disso no campo filosófico, né? Então, se uma pessoa realmente ela está recheada ou permeada de uma filosofia empirista ou de algo do gênero, ela não vai entender. E se ela não ler também Gordon Clark, ou não procurar entendê-lo, também não vai gostar muito, né? Na verdade, o que eu vou dizer, né? Esse pessoal, eles não percebem que eles militam contra, quando eles militam contra o escrituralismo, eles estão militando contra só a escritura, praticamente, né? Porque a escritura é a nossa regra de fé e prática, né? A escritura, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A escritura ela não diz que nós devemos fazer a nossa casa bonita. Se eu quiser, faça uma casa feia. Ela não fala essas coisas. Aquilo que é deduzido da escritura é que, né, os seres humanos fazem suas moradas, né? A Bíblia fala. Mas enfim, mas não é dito como, né? É dado regra. Agora você tem que ter uma casa bonita para o seu vizinho. Não. Isso é feito a partir de uma dedução lógica, um trabalho teológico, né? Olha, irmão, né? Você tem condições, né? Quer glorificar Deus, pode fazer uma casa, um projeto arquitetônico bonito, mas não vai entrar nessas questões. Por que ela não vai entrar nessas questões, né? Porque ela está preocupada com as questões últimas da vida e com o cerne principal, que é o Evangelho, né? A revelação da justificação pela fé somente, e justamente para que o homem não se glorie em seu perfeccionismo, em sua justiça própria, né? Então ela não vai entrar em detalhes, né? Então essas coisas nós vamos, como é que eu vou dizer? Nós vamos fazer conforme as nossas opiniões e crenças, né? Então o escrituralismo ele não pretende destruir as opiniões, ele não pretende destruir como é que eu vou dizer, o progresso, nada disso. O que ele propõe é que tudo isso, embora seja bom, ainda assim não pode ser definido como a filosofia define conhecimento. Não se trata de negar ou... Sim, se nega que é conhecimento, né? Mas negar a utilidade ou vamos deixar isso para lá. Não, vamos colocar as coisas nos seus lugares. Esse é o ponto. Então, se ele não conseguiu perceber isso, não só ele, mas muitos, então, só lamento.